Estamos com o teatrólogo Chico Amaral para falar sobre um pouco da sua história no teatro. Amaral, quando você começou com a sua história diante do teatro, da cultura? Na realidade eu comecei em 1978, né? Mas só que em 78, ainda criança, eu fazia trabalhos pequenos para escola, na sala de aula, aquela coisa toda. Na realidade eu brincava de fazer teatro, né? Eu costumo dizer que comecei para valer mesmo, né, com trabalhos mais sérios, né, em 1982. Né? A minha estreia propriamente dita para mim foi em 1982, quando eu tive a felicidade de estrear num espetáculo grande, né, e num teatro profissional, né, que foi no Teatro Severino Cabral, em Campina Grande, num festival de teatro. E naquele ano, por incrível que pareça, eu tive a felicidade de ser indicado, né, para o prêmio de melhor ator mirim. Né, melhor ator mirim. Eu tinha 16 anos apenas e era muito pequeno, né, por sinal, ainda hoje sou. E daí fui indicado, mas infelizmente não consegui ganhar o prêmio, né? Fiquei só naquela, na vontade. Fiquei entre os três, mas não consegui. E daí foi fluindo, né? A coisa foi fluindo e veio o primeiro grupo, que foi esse que eu participei. Veio várias peças, vários trabalhos teatrais. Então quando foi em 1983, eu me desliguei do grupo, era o Grupo Teatral Brasileiro, um grupo do Mobral. Esse grupo era do Mobral, do antigo Mobral, e o pessoal que participava era funcionários do Mobral e tinha outras pessoas também que não eram funcionários. Então eu me desliguei do grupo e criei o meu próprio grupo. Eu fundei o meu grupo lá em Cajazeiras, eu morava em Cajazeiras, e eu fundei o grupo teatral Esperança, nós chamávamos de GTE. E esse grupo foi, assim, eu tenho uma história muito grande nesse grupo, porque foi lá onde praticamente eu me idealizei como ator, como diretor, enfim, né, comecei a fazer trabalhos mais sérios, sim, como autor também, né, as minhas peças, eu comecei a escrever e montei um espetáculo meu na época. A primeira peça que eu escrevi, essa peça eu escrevi em 1980, né, 1980. A Vitória da Minha Inocência, né? Aí a gente montou e foi muito bem vista por um grande público, né, de várias cidades da região lá de Cajazeiras. A gente percorreu diversas cidades. E aí, era mais um trabalho feito para a escola, na realidade. A gente levava o trabalho para as escolas, mostrando o trabalho para o alunado. E daí, como eu falei no início, né, a gente começou a deslanchar. Em 1984 veio a consagração, o que eu chamo assim de consagração. Né? Não é aquela consagração de famoso, uma pessoa famosa, mas eu escrevi Cadê os Direitos do Doutor, era uma peça que falava da questão trabalhista, aquela questão complicada que ainda hoje existe, infelizmente ainda hoje existe no Brasil, que é o direito trabalhista, né? Que o trabalhador trabalha tem algumas empresas que não pagam o direito como deveria ao trabalhador. E daí a gente fez esse trabalho em cima desse tema, né, que por sinal causou alguma polêmica na época, também lá em Cajazeiras. Mas a gente montou. E daí eu atuei, além de autor, né, também como ator e diretor. Essa peça foi um grande sucesso de público, por sinal, a gente ficou com ela em cartaz até 1986. E sempre por onde a gente passava, a gente conseguia levar muita gente para assistir. Tive também a felicidade de, com essa peça, a gente inaugurar o Teatro Ica, lá em Cajazeiras, né? O Teatro Ilha Cris Pires, foi inaugurado em 1984, e o nosso grupo, o GTE, com essa peça Cada Vez do Doutor, foi quem abriu, foi quem fez a primeira apresentação assim lá no teatro, né? Inauguramos. Em 86 a gente montou a peça A Igreja que Não Tinha Fiéis. Foi uma peça muito polêmica no olhar assim, religioso, porque na época o pessoal da igreja nos procurou quando a gente começou a apresentar, né? E as pessoas foram falando da peça, falando e tal. E
o pessoal da igreja nos procurou para saber, para ver o conteúdo do texto, para saber se falava alguma coisa mal da igreja, e eu disponibilizei o texto para eles olharam e viram que não tinha nada, não era aquele bicho papão que as pessoas andavam falando. E a Igreja de Canto fez era uma peça com 2 personagens, eu era autor, como sempre, autor, diretor e também era ator. Né? Essa é uma peça com 2 personagens, onde eu e uma menina fazíamos esse espetáculo. Quando foi no final de 86, eu resolvi tentar a vida no Sul. Fui para São Paulo, né? Cheguei em São Paulo cheio de sonhos. Naquela época o jovem tinha um sonho muito grande de ir para São Paulo, porque lá ia conseguir realizar-se profissionalmente. E claro, eu não era diferente. Fui para São Paulo. Quando cheguei em São Paulo, quer dizer, a realidade era outra, completamente diferente, não era aquilo que eu imaginava. Né? Todos os sonhos que eu ia levando comigo morreram ali quando eu cheguei, porque as dificuldades foram muitas, né? Tive muitas dificuldades, mas mesmo assim eu consegui ainda participar de um grupo, se eu não estou enganado, o nome do grupo era Oficina de Arte Paulista, e eu participei de uma das peças deles na época, uma participação muito pequena, né? Até porque lá tinha muita gente melhor do que eu. Né? A gente acha que é bom, mas quando chega nesses setores aí, tem gente muito melhor do que a gente. O Amaral, você lembra de alguns nomes desses companheiros seus lá em São Paulo que fazia teatro junto com você? Lembro. Inclusive teve um deles, o Álvaro José. Outro dia eu vi ele numa novela da Globo. Né? Fazia uma pequena parte também. Há uns 3, 4 anos atrás eu me lembro que eu vi numa novela da Globo. Tinha o Álvaro, tinha o Anderson, tinha o japonês, que era um cara lá, um cara japonês, descendente de japonês, que a gente chama ele de japonês. A Aninha, né? Que era uma das personagens centrais da peça. E daí, pronto, eu lembro bem do nome dele. Agora, só que assim, minha temporada com eles foram muito poucas mesmo. Eu passei em São Paulo apenas um ano. E quando foi no ano de 1987, eu vim embora, voltei a Paraíba. Um pouco decepcionado, porque eu não tinha conseguido aquilo que eu queria conseguir. Mas voltei, eu achei que não era lá não ia ser legal para mim, e resolvi voltar. E dar continuidade ao trabalho aqui. Quando eu cheguei na Paraíba de volta, eu vim morar em Patos. Meu pai era funcionário público e havia transferido o trabalho dele aqui para Patos. E eu voltei para Patos. Quando eu chego em Patos, eu fui apresentado pelo meu pai, né, na escola lá onde ele trabalhava, o pessoal do movimento estudantil da época. E esse pessoal me solicitaram para que eu fizesse lá algumas oficinas de teatro, né, que era uma forma de incentivar o jovem da escola, o estudante em si, a fazer teatro, a participar de peças de teatro. E fiz algumas oficinas de teatro lá com os alunos, com o alunato. Por sinal dessa oficina a gente conseguiu algumas pessoas, né, para o nosso grupo. E daí em seguida eu criei o grupo Teatral Montagem, né, que é o grupo que está hoje em evidência aqui em Patos, né. Existe até hoje esse grupo, acho que é o grupo mais antigo de Patos. E do grupo Teatral Montagem a gente pegou aquele pessoal das oficinas, né, aquelas pessoas que a gente via que dava para interpretar conosco, e colocamos no grupo, né. E eu montei naquela época, a peça Margarida, né, a peça minha também. Por sinal, essa peça a gente conseguiu fazer muito sucesso. Teve muito sucesso de público, de crítica, enfim. A gente fez um trabalho sério, ali eu estava no auge, eu estava, como se diz, já preparado, muita experiência, né?
cada peça que a gente montava era um sucesso só. Amaral, hoje você tem atualmente alguma peça sendo feita pelo o seu grupo teatral Montagem? Hoje a gente está com esse espetáculo aí, Margarida não, desculpa. Estamos com o Diário de Elizabeth, inclusive já fez sua estreia oficial aqui na cidade de Patos, né? Tem 2 apresentações já e a gente promete continuar com esse trabalho, que é um trabalho sério, é um trabalho, né, profissional. A gente pretende fazer a coisa bem profissionalizada. Eu acho que chega de amadorismo, o amadorismo já ficou lá para trás e a gente pretende levar a coisa bem a sério mesmo agora. Como autor, o meu trabalho como autor é um trabalho de muitos anos. Também lá no começo, em 1980, eu escrevi a Vitória, eu já começava a escrever, a rabiscar. Aliás, antes um pouco, 1978, já começava a rabiscar alguma coisa, alguns textos pequenos, né, alguns textos esquetes, né, com duração mínima de 10, 15 minutos. Em 80 eu escrevi uma peça grande, né, a Vitória da Minucença. Em 81 veio o Casamento, uma comédia, e daí foi surgindo, fluindo, e hoje eu tenho 25 peças escritas. Estou escrevendo a 26ª. Você quer saber o título da última que eu estou Gostaria, né? Gostaria de saber o nome. É uma comédia. O título é Um Dia Serei Vereador. É bem interessante isso aí. As pessoas me perguntam por que Um Dia Serei Vereador? Não, na realidade, quando você vê o título Um Dia Serei Vereador, é porque a pessoa talvez tivesse um sonho de ser vereador. É assim? Mas não, na realidade, junta essas duas coisas. Junta o sonho do personagem de ser vereador e, ao mesmo tempo, a comédia dos nossos políticos hoje. Porque, na realidade, quando você chega tanto para você chegar numa Assembleia Legislativa, onde tem uma porrada de deputados, quando chegar numa Câmara Federal, ou no Senado Federal, seja lá onde for, ou até mesmo, no mínimo, numa Câmara de Vereadores, na realidade é uma palhaçada, bicho. É uma comédia. Você ri, quer dizer, é um teatro ao vivo. Eles fazem teatro sem saber que está fazendo teatro, né? Mas você pretende lançar logo essa peça? Não, aí eu não sei, aí vai demorar, porque aí eu escrevi até agora um ato só, 2 cenas, e eu não sei quando é que eu vou terminar, até porque não é todos os dias que a gente tem inspiração. Então a inspiração a gente corre lá para a máquina e e vai fluindo as coisas. Mas por enquanto, estou em fase de início e brevemente, quem sabe, né? Nos próximos anos a gente monta ela aqui em Patos. Um Dia Serei Vereador, essa é a minha 26ª peça. Só acredito que esse ano eu já deixo ela pronta, se Deus quiser. Pois bem, Amaral, eu quero agradecer o Discutindo Cultura, essa entrevista com você, falando sobre a sua vida na cultura, no teatro, e deixo aqui as suas últimas palavras para você dar as suas declarações finais. Não, eu quero dizer que enquanto eu existir, eu vou continuar fazendo teatro. Teatro é minha vida, faz parte de tudo que eu conquistei na vida até hoje. Eu não diria a conquista de bens materiais, essa questão, não. Mas o conhecimento, a minha comunicação com o público, a minha forma de ser, tudo isso eu devo ao teatro. Eu vou continuar fazendo teatro, eu acho que faz parte da vida, teatro é cultura. E o teatro não só transforma o homem ou a mulher num ator ou numa atriz, mas ele transforma numa pessoa de responsabilidade, né? Pelo simples fato de você participar de uma peça ou de um grupo de teatro, não quer dizer que você vai ser ator ou atriz, não. Mas você está se preparando para ser aquele homem ou aquela mulher de responsabilidade, né? Aquela pessoa em si, o ser humano, e isso o teatro me ensinou muito. E vou continuar. Ok. Muito obrigado, Chico Amaral, pela sua entrevista. Patos, Paraíba,
3 de maio de 2011. Santiago Giacomo para o Discutindo Cultura.